Teleaula Natal. E aí, galera, beleza? Estamos aqui de volta para mais uma semana de aula de educação física. Vamos falar mais uma vez sobre lutas, recordando um pouco do que a gente viu na semana anterior. Eu sou o professor Daniel, trabalho na escola Walson Pinheiro, na Zona Norte, e sou baixo, minha pele é morena, atualmente estou com o cabelo raspado, não estou utilizando barba nem bigode, e o meu sinal ele é feito com a mão na configuração de L, polegar indicador tocando na parte inferior dos lábios, fazendo o movimento de V, fechando abaixo do queixo. Na aula de hoje, aula número 29, a gente vai falar um pouco sobre as lutas de distância mista, e o colaborador da aula de hoje é o professor Jairo Souza. Na aula de hoje, nós teremos um total de 14 slides. A gente vai falar um pouco sobre luta de distância mista, alguns elementos técnicos, um pouco sobre MMA, entre a sua origem e as principais modalidades, como a gente fez em aulas anteriores, as vestimentas e espaços de luta, e ao final da aula, as sugestões de mídias, para vocês acompanharem um pouco mais sobre essa modalidade, e também a prática do dia. Nossos slides, eles vão ter, entre textos, algumas imagens, e sempre no canto superior direito, a logomarca da FOC, que é a Formação Continuada em Educação Física aqui do município. Bem, as lutas de distância mistas, elas vão ser aquelas onde há uma grande variedade de distâncias entre os oponentes no momento do combate. Então, abre muita possibilidade para a gente ter momentos tanto de toque quanto de agarre, de projeção, de derrubar. O principal representante dessa distância é o MMA, onde ele vem da sigla Mixed Martial Arts, que seriam as artes marciais mistas, justamente como a gente vai ter essa variação de distâncias no momento do combate, e também por ter várias modalidades juntas. No canto inferior direito do slide, a gente tem um GIF de um movimento de chute na cabeça sendo executado, onde o lutador ele faz de uso do apoio das grades do ringue para pegar o adversário desprevenido. Em relação a elementos técnicos, como o MMA ele tem uma grande variedade de modalidades que fazem parte do seu, como é que eu posso dizer, do seu interior, então a gente poderia listar N elementos. Eu trouxe para vocês hoje o clinch, ou palm, como se diz na Tailândia, que é uma forma de se livrar de uma sequência de ataques do adversário, tentando imobilizar os braços do adversário e manter o controle da situação, segurando o adversário pela nuca ou cabeça. Trouxe duas imagens para mostrar um pouco isso. No caso, a primeira imagem no canto inferior esquerdo é uma imagem em preto e branco do boxe, que mostra justamente os lutadores, um segurando atrás da cabeça do outro e também travando o braço, que no boxe o clinch ele serve mais para travar a luta, seguindo esse conceito de bloquear essa sequência de ataques que o adversário vem fazendo. E no canto inferior direito, eu tenho uma imagem com duas partes, onde na primeira parte eu tenho dois lutadores, um com luvas, calção e tornozeleiras em azul, e o outro luvas, calção e tornozeleiras em vermelho, onde um está aplicando o clinch no outro, e a sequência dessa imagem são esses dois lutadores um pouco mais próximos. No caso dessa imagem, fala um pouco do Muay Thai, onde o clinch ele serve tanto para fazer esse bloqueio da sequência de ataques do adversário, também como para preparar para cotoveladas a curtíssima distância e joelhadas, tanto na altura do abdômen, como peito e cabeça. Em relação à origem do MMA, a gente vai retomar lá para a década de 20, onde antigamente era conhecido como Vale Tudo moderno,
no Rio de Janeiro, o mestre de jiu-jitsu, Hélio Gracie, ele convidava e desafiava lutadores de diversas modalidades para provar que o jiu-jitsu ele tinha uma supremacia em relação às outras modalidades de luta. No lado direito do slide, eu trouxe uma imagem digitalizada de um jornal na época, onde a manchete daquele jornal era justamente Hélio Gracie desafia Russell, que era um lutador de wrestling na época. Então, ele queria provar, desde aquela época, que o jiu-jitsu ele tinha essa força em cima de outras modalidades. Dando sequência, o MMA, como a gente conhece, ele passou por essas disputas entre diversas artes marciais e foi tomando forma com o passar do tempo. Um pouco ainda dentro dessa década, a gente teve também o mestre Bimba, da capoeira regional, que também desafiava vários praticantes de outras modalidades. Trouxe também um recorte de jornal que está no lado direito do slide, em preto e branco, por causa da época também, e onde a manchete é mestre Bimba, campeão na capoeira, desafia todos os lutadores baianos, também com a mesma perspectiva de pensar na supremacia da sua arte marcial perante as demais. Nos anos 70, os japoneses transformaram essa forma em espetáculo, trazendo os torneios do Pride, onde os lutadores eles competiam como se fossem chaveados, né, entre quarta, semi e final, para ver quem seria o campeão daquela modalidade. Né? Então a gente tinha lutadores de diversas artes marciais competindo no mesmo espaço. Em 93, Rorion Gracie organizou a primeira edição do Ultimate Fighting Championship, comumente conhecido como UFC. No lado direito do slide, a gente vai ter duas imagens com as logomarcas, tanto do Pride quanto do UFC. As principais modalidades que norteiam o MMA hoje em dia, né, que os lutadores eles precisam fazer treino de boa parte dessas modalidades para serem considerados, entre aspas, o lutador completo. A gente tem Muay Thai, né, que está representado por uma imagem do lado esquerdo do slide, onde eu tenho duas lutadoras, uma com as vestes em vermelho e outra com as vestes em azul, onde a lutadora de vestes vermelhas aplica um chute frontal na região do abdômen da adversária. Temos o Jiu-Jitsu, representado por uma imagem do lado direito do slide, com dois lutadores, um de kimono preto e outro de kimono azul, onde está sendo feita uma transição de posição de guarda no momento do combate. Temos também o Karatê, representado por uma imagem, eu tenho uma lutadora aplicando uma técnica também de chute frontal alto, só que nesse momento da imagem é na realização do kata, ou seja, não tem um adversário. Temos o Wrestling, ou luta olímpica. A imagem para representar essa modalidade eu tenho dois atletas, um com a malha em vermelha, outro com a malha em azul, no momento de uma aplicação de queda. Temos o boxe, representado por uma imagem no canto esquerdo do slide, com duas lutadoras, no momento de combate mais próximo. Uma com as luvas em vermelho e a outra com as luvas em dourado. Temos o kickboxing, que na imagem que está do lado direito está representado por dois lutadores no ringue, um com um calção totalmente preto e um com um calção mais detalhado, com várias imagens, e está sendo, nesse momento, aplicado um chute na altura da cabeça do adversário. Em relação a vestimentas e espaços de luta, o MMA ele traz as luvas, protetores bucais, calção, bermudas e, no caso das mulheres, um top. Né? Não tem tanto a diferença entre tonalidades de cor, como a gente vê em outras modalidades, azul e vermelho nas vestes totais. Né? Em algumas organizações de luta tem uma vestimenta padrão, né? Com as logos da organização e tudo. Está representada a vestimenta por
duas imagens. No lado direito da imagem, a gente tem uma lutadora, né, com top, short e luvas pretas. E ao lado esquerdo, a gente tem uma bermuda vermelha, trazendo a representação também que é possível utilizar. Em relação ao espaço de luta, a gente tem o cage, que é o octógono, como é conhecido, onde tem um ringue que ele é totalmente fechado, tem 8 lados. A gente não tem aquelas cordas elásticas como tem no ringue de boxe, por exemplo. Aqui a gente tem as grades, como a gente falou no início da aula, que pode proporcionar também outras variações de golpes a serem aplicados. Por fim, a sugestão de vídeos. Né? Trouxe 2 filmes dessa vez. Um filme Mais Forte que o Mundo, que é de 2016, que fala sobre a trajetória do lutador brasileiro de MMA, José Aldo, e um filme de Anderson Silva, Como Água, de 2011, que é um filme documentário que mostra um pouco da sua trajetória também no MMA e como é que ele passa pelo processo de treinamento até chegar no momento de luta. Sugestões de jogos, eu tenho a saga UFC, né, que ela é multiplataforma, tanto da geração de consoles de Xbox 360, passando agora para PS4, e também a próxima geração de consoles também vai ter, e trata dessa temática do MMA. E para Android e iOS, o jogo MMA Fighting Clash, que é de 2016, que também tem essa mesma pegada do MMA. Você vai controlar alguns lutadores para conhecer um pouco mais dessa modalidade. Por fim, a gente chega na prática do dia, né, com o professor Jairo, que vai trazer para vocês alguns jogos de luta que é possível fazer em casa. Bom dia, meu nome é Jairo, eu sou professor da Rede Pública Municipal do Natal, da Escola Francisco de Assis Varela Cavalcante. Eu sou alto, de pele negra, cabelos curtos, estou usando uma camisa de cor laranja, com a palavra foco ao centro, que é a nossa formação de educação física. O meu sinal em Libras é configuração em S, mãos fechadas na altura do peito, com movimentos de ida e volta, similar a um corredor do atletismo. Tá? Depois da aula do professor Daniel, nós vamos para a prática do dia, no qual nós vamos realizar a queda de braço, a briga dos dedões e o cabo de guerra. É isso. A primeira atividade, a queda do braço. A queda do braço é realizada com 2 oponentes, sentados num banquinho, numa cadeira e uma mesa. Os cotovelos deverão ficar apoiados na mesa e os braços, as mãos, na verdade, entrelaçadas, com a outra mão segurando na mesa. Ao final, vencerá essa disputa aquele que colocar as costas da mão do oponente sobre a mesa, tá bom? Vamos tentar lá uma. Prepara. Vai. Valendo. Isso. Essa foi a queda do braço. A primeira atividade. É isso. A segunda atividade, a briga dos dedões. Similar à anterior, os cotovelos ficam apoiados sobre a mesa, com as pontas dos dedos entrelaçados, com o dedo polegar voltado para cima. Vencerá a disputa aquele que mobilizar primeiro o dedão do seu adversário. Desta forma que a gente vai ver aqui, ó. Prepara? Vai, vamos ver. Isso. Tenta pegar o dedo. Aí, mobilizou. Mais uma vez. Vai. Tenta. Aí, mobilizou. Essa foi a briga dos dedões. É isso. Essa é a terceira e última atividade de hoje. Chama o cabo de guerra. Lembrando que o cabo de guerra eu vou precisar de uma corda, uma demarcação no chão, 2, 4 ou 6 pessoas, números iguais de cada lado. Tá? Essa prova vencerá aquele que trouxer
a equipe que trouxer o seu oponente até aquela demarcação no chão, como a gente estará vendo agora, tá? Preparado? Vai, valendo! Aí! Esse foi o cabo de guerra e aproveito aqui para dar os meus agradecimentos a Ruth ao vídeo e João e Raquel lá nas atividades. Obrigado.